menina, você não faz ideia do quanto eu tô feliz de ter você aqui. Seja muito bem-vinda ao terceiro vídeo da nossa série Segredos da Mente Magra. Aqui já não somos mais duas desconhecidas, né? Eu, Aline Bitton, terapeuta e ex-obesa, antes de qualquer coisa, eu quero reconhecer você. Reconhecer o seu real desejo de mudança. Eu quero te parabenizar por estar caminhando o caminho aqui junto comigo, um passo de cada vez, rumo ao seu emagrecimento definitivo, para juntas acabarmos com o sofrimento da dieta e com o efeito sanfona. Acredite, mas muitas mulheres ficaram pelo caminho ao longo desses dias, se contaram um monte de histórias na cabeça, se sabotaram e não priorizaram a sua jornada de metamorfose. A mente delas mentiu e elas acreditaram. Já você venceu uma etapa muito importante, venceu todas as suas reais distrações à sua volta, e eu sei que foram muitas, venceu os problemas da sua rotina corrida e até muitas vezes tumultuada. Então, reconheça-se. Eu sei que você não foi educada a se reconhecer, mas aqui comigo é tudo novo. Até porque você vai aprender a quebrar velhos padrões que te maltrataram até hoje. Então, faça esse movimento aí junto comigo. Se reconheça, esse é um movimento da minha tribo. E diga essas palavras junto comigo. Parabéns, acostume-se a conquistar. E no episódio de hoje eu vou revelar quem são os verdadeiros vilões do processo de emagrecimento. Quais são as 3 funções emocionais do peso extra que você carrega e que por isso não consegue se livrar deles. E te mostrar o plano para vencer esses vilões e, enfim, realizar o seu sonho de ter a mente e o corpo que deseja. E sem efeito sanfona, hein? Mas antes da gente entrar no conteúdo, eu tenho um recado muito importante. No final desse episódio, eu vou revelar a novidade surpresa que eu preparei para você. E vou liberar a terceira palavra-chave do nosso sorteio e explicar todas as regras, tudo direitinho, para que você possa concorrer ao kit personalizado do Afinando Corpo e Mente, que vai chegar aí no endereço da sua casa. Então, assista essa aula até o final, até o último minutinho, porque tem muita coisa boa para você aqui hoje. Mas eu não posso ir direto para o conteúdo de hoje sem antes expressar aqui a minha gratidão. O meu coração nesse momento é só alegria e gratidão. Pela confiança, pelo carinho, pelos comentários recebidos, por cada troca, por cada relato durante essa nossa jornada que está sendo tão linda e ao mesmo tempo tão intensa. É bom demais fazer diferença na sua vida, ler cada mensagem de carinho e comentários sobre a série que eu estou recebendo lá no meu direct, no perfil do Instagram, nos formulários que ficam logo abaixo da aula, no Facebook, no e-mail oficial. Gente, tudo isso é um combustível para mim. Me faz ver que toda a minha entrega para tornar a sua vida mais leve vale muito a pena. É maravilhoso perceber que vocês entenderam e que estão absorvendo e acolhendo o valor de tudo que eu estou entregando aqui. É bom demais saber que o meu conteúdo vai refletir na conquista do seu corpo ideal e de um emocional que te ajuda a emagrecer ao invés de te levar a engordar. Porque eu sei que quando a gente muda, quando a gente recupera a nossa autoestima, restaura a nossa autoimagem e se sente mais feliz, todas as pessoas que amamos à nossa volta também são contagiadas. A gente vira um ser humano melhor para nós mesmos. A gente vira uma mãe melhor, a gente vira uma amiga melhor, uma mulher melhor, simplesmente porque se permitiu que algo novo pudesse renascer. Hoje é dia do conteúdo mais revelador, o que vai te levar a uma jornada de consciência nunca vivida antes, abrindo a porta e revelando a raiz emocional do ganho e do reganho de peso. E você vai se surpreender com o que eu preparei aqui hoje para você. Bora continuar a aprender a emagrecer do jeito certo? Porque nisso já deu para perceber que sou especialista, né? Até aqui eu te entreguei 2 chaves. E como promessa é dívida, hoje você vai receber a terceira chave para fechar essa trinca que dá acesso à consciência do que você precisa para realmente mudar a sua história com o seu corpo. O conteúdo de hoje é um conteúdo mais profundo. Muitas fichas vão cair ao longo dessa aula. E eu tô aqui junto com você, por você. Não esquece disso. Antes de entrarmos no conteúdo de hoje, vamos recapitular aqui o que já rolou nos episódios anteriores.
No primeiro episódio da série, eu te contei como o cérebro manda na dieta e o que realmente está por trás dessa vontade tão primitiva que a gente tem diante da comida. Você conheceu o ciclo do ganho de peso e também pôde conhecer o hashtag efeito borboleta. Vimos também que o ciclo te aprisiona, mas que o hashtag efeito borboleta te liberta. E que trabalhar essa mente primitiva e emocional é o único caminho que te fará romper com esse ciclo de tentativas frustradas. E assim, acessamos a chave 1, onde espero que você tenha conseguido enxergar que existe uma vida fora do ciclo do ganho de peso e que essa vida também é para você, menina. E no episódio 2, falamos dos 11 maiores mitos sobre dieta e emagrecimento. Coisas que você e todo mundo até acha que emagrece, mas eu te mostrei o quanto esses mitos só te atrapalham no processo de perda de peso e o quanto eles podem colocar a sua saúde em risco. Foi nesse episódio que deu para você perceber que nem tudo na vida é o que parece, né? Afinal, até sal parece açúcar. Falamos também da falsa sensação que essas tentativas te dão, tipo aquela sensação de conforto vindo da fala, ai, pelo menos eu estou fazendo alguma coisa. Conhecemos quais são as estratégias que estão dentro do ciclo do ganho de peso. Estratégias essas que você foi induzida a usar para emagrecer e afirmaram para você que o caminho era aquele, jurando de dedinho que aquilo ia dar certo. Mas quando deu errado, foi você, sozinha, quem pagou o pato. E essa foi a nossa segunda chave. Agora chegamos aqui ao nosso terceiro episódio da série. Hoje é o dia em que você vai conhecer na prática quem são os verdadeiros vilões do emagrecimento. E o que você precisa fazer para deixar que eles parem de sabotar o objetivo do seu corpo dos sonhos e o seu novo estilo de vida. Hoje é o dia de pensar na parte mais emocional do processo de emagrecimento e conhecer também quais são as 3 funções emocionais que o peso extra exerce, do qual você tanto quer se livrar, mas que sem esse conhecimento, infelizmente, isso não é possível. Não existe emagrecimento definitivo sem conhecer a causa raiz, pois além de ser influenciada pelos desejos mais instintivos de sobrevivência, para que finalmente consiga emagrecer e seguir uma rotina com mais equilíbrio até o fim e atingir seu objetivo de peso, nós temos que falar sobre sua mente, mais ainda sobre as suas emoções. Mesmo que hoje você não entenda bem o que é uma coisa, o que é outra na hora de perder peso. O que importa, no final de tudo, é que você está cansada de sofrer com dieta. Acredita que já tentou de tudo para perder peso. E até chegar aqui, nessa série especial comigo, sabia que tinha alguma coisa errada, que tinha alguma coisa que te impedia. Mas eu tenho certeza que não imaginava que isso era apenas a pontinha do iceberg. E que passou a vida achando que era que controlar a alimentação, tomar remédio para compulsão, para ansiedade, para ver se comia menos. E que pensou que a menopausa era a vilã. E que não um fluxo, na verdade, natural que todas nós mulheres vamos passar e que pode ser de uma forma muito mais leve. Você passou a vida olhando para os problemas errados, gastando energia, tempo e dinheiro para resolver falsos problemas, quando na verdade o real problema estava diante dos seus olhos, mas você não conseguia ver. Ninguém havia colocado luz nisso para você. Sabia que o inconsciente só libera informação que conseguimos lidar? Nossa mente realmente é algo incrível e extremamente poderoso. Você não está aqui por acaso. Existe uma certa deucidência no ar, que são aquelas coincidências que Deus põe diante dos nossos olhos. Então, segue comigo até o fim dessa aula, hein? E para quem queria só um cardápio ou só uma lista de alimentos para ver o que vai comer, o que não vai comer ou fazer exercício, já descobriu que isso definitivamente não resolve. Chega de enxugar gelo com guardanapo de papel, né? Então, papel e caneta na mão, mente e coração aberto e bora lá, porque hoje é dia de resgate. No conteúdo de hoje, você vai entender por que até hoje você não pôde emagrecer. É isso mesmo, não pôde, ao invés de não conseguiu. Deixa essa frase anotada aí, porque já já ela vai fazer sentido. Uma coisa importante e que você precisa saber é que muitas pessoas erram na tentativa de emagrecer tentando resolver o problema que, na verdade, é um sintoma. Eu vou te dar um exemplo. Já teve uma dor de dente, daquelas muito fortes, que chega a dar dor de cabeça? Quando isso acontece, você trata a cabeça ou você trata o dente? Menina, se a dor é de dente,
você e eu sabemos que não adianta nada tratar a cabeça. Agora, levando essa comparação para o cenário do emagrecimento. Você está acima do peso e acha que não emagrece porque está ansiosa ou porque não foca o suficiente na dieta, ou acusa o metabolismo lento, ou ainda acha que é porque não tem uma rotina de exercícios adequada, ou porque o seu emocional, e esse aí então, você logo pensa, esse aí é que não tem jeito não, que é muito complicado de ser resolvido, apesar de você achar que é, eu vou te provar que não é. Fica comigo que eu vou te mostrar que nada disso é o verdadeiro impeditivo. E hoje nós vamos conhecer então quem são os verdadeiros vilões. Porque eu vou te mostrar que o seu emocional está ligado à forma como você age e reage. E isso na verdade se chama comportamento e que pode ser reprogramado. O jeito que você está hoje, ele foi aprendido por um motivo de proteção e segurança. E que está ligado às 3 funções que você já vai conhecer, que são as 3 funções emocionais do seu peso. É como se fosse um programa de proteção instalado na sua cabeça que a gente desprograma e ele se torna desnecessário, obsoleto e você ganha a sua vida de volta. O que verdadeiramente você sabe sobre esse tão temido mundo das emoções? Ou sobre de onde vem a sua ansiedade? Será que realmente você tem todas as peças desse seu quebra-cabeças? De verdade, eu tenho certeza que não. O que hoje você realmente sabe é que você só se acalma quando come, mesmo que por alguns instantes. Isso você tem consciência, mesmo sem saber o que é um emocional ou de onde vem essa sua ansiedade. Então, o que eu vou te mostrar nessa aula de hoje vai deixar muito claro para você por que emagrecer é uma questão de aplicar a técnica terapêutica correta. Não basta ser qualquer técnica, tem que ser aquela que vai reprogramar a sua cabeça para poder tornar esse processo de emagrecimento mais leve e sem sofrimento diante do alimento. Senão, não adianta nada, porque simplesmente usar o termo esse pode e esse não pode, você e eu sabemos que não te impede de cometer exageros e engordar. Porque é só dizer que não pode, que a ansiedade aumenta junto com aquele impulso diante da comida. Você vai entender o porquê seu inconsciente, sua mente primitiva, lembra dela? Lá do nosso primeiro episódio, soma forças com seu emocional e faz você ter comportamentos do jeito que você não quer diante da comida, atropelando mesmo a sua força de vontade e minando o seu desejo de continuar até o final, te levando a deixar esse sonho perdido pelo caminho. Eu vou te mostrar o plano, o caminho que vai simplificar tudo que antes parecia impossível de ser alcançado. Aqui comigo é o lugar onde sonhos viram realidades. É o lugar onde o difícil se torna leve de ser conquistado. Hoje, você vai entender o que realmente está por trás desses supostos vilões que moram aí dentro da sua cabeça e que até hoje fizeram você perder feio a luta contra a balança, te distraindo e deixando livre os verdadeiros vilões responsáveis por isso, para que eles, infelizmente, continuassem agindo contra você. Nesse episódio de hoje, eu vou te ajudar a enxergar a origem. Você está preparada? Então bora! Como estamos falando de aprendizado e consciência, vamos começar pelo começo dessa história de sabotagem. Veja se isso já aconteceu com você. Já teve a sensação de que moram 2 pessoas diferentes dentro de você? Uma que está decidida a emagrecer e que vai fazer tudo o que é preciso, tipo 1000 tarefas ao mesmo tempo. E a outra que, quando ouve a palavra emagrecer, dispara a ansiedade e a vontade de comer. Essa sensação não é imaginação sua, não. Você não está errada quando diz que isso acontece com você. Essas 2 pessoas estão aí dentro de você. É que partes diferentes do nosso cérebro comandam diferentes funções da vida. E cada uma delas tem a sua linguagem própria. Essa foi uma descoberta do neurocientista Paul MacLean em 1970, conhecida como teoria do cérebro trino. Olha ela aí de novo, onde ele destaca que o nosso cérebro é dividido em 3 partes principais, como se fossem 3 cérebros diferentes, e que cada uma dessas partes tem responsabilidades dominantes específicas, mas que interagem entre si. Agora, o que isso tem a ver com a dieta? O que isso tem a ver com emagrecer e ficar com o peso que você conquistou? É isso que eu vou te explicar agora. Para que a sua mente possa fazer aquilo que você quer que ela faça, é preciso usar a linguagem que essa mente entende. Tem que ser o estímulo certo para a tarefa acontecer do jeito certo.
Se liga nesse exemplo. Você dá uma conta de matemática simples de 1 mais 1 para minha mente primitiva, aquela que a gente falou lá no episódio 1, que tem a responsabilidade de cuidar da nossa sobrevivência, que é responsável pelas sensações primárias, como fome, sede, processo digestivo, entre outras. Ela não vai saber responder, mesmo que seja uma conta simples. Eu passo a mensagem do que eu quero, mas ela não entende a linguagem. Ela desconhece o que eu estou querendo dizer e então ela não executa. Do mesmo jeito, se eu pedir para que os meus olhos façam o papel da minha fala, eles não vão fazer. Eu sei que quando eu falo isso, parece óbvio eu dizer que os olhos não têm a função da fala. Chega até a parecer um absurdo e óbvio demais. Só que isso é tão absurdo quanto quando alguém tenta perder peso usando a estratégia de focar na dieta. Então entenda que tudo no nosso corpo tem papel específico, obedece uma lógica. Olha a mensagem que normalmente você manda para o seu cérebro quando quer emagrecer. Preciso emagrecer. Eu tenho que emagrecer. Mensagens que vêm da sua mente consciente, que sabe que realmente você precisa emagrecer e que precisa dar um jeito e que não está bom daquela forma e que você realmente precisa mudar. Mas a questão aqui é que a mensagem não é compreendida nem pela mente instintiva, nem pela mente emocional. Olha como elas enxergam essa mensagem. Tá achando que isso é brincadeira? Do mesmo jeito que você bateu o olho e pensou, Aline, isso para mim é chinês, é grego, coreano, não sei o que é isso que você está falando. Do mesmo jeito que para você essa mensagem é incompreensível, para o seu cérebro, aquela mensagem do preciso emagrecer, tenho que emagrecer, vinda da forma que você vem usando até hoje, também é desconhecida. Quando você ajusta essa linguagem, você coloca os 3 cérebros em sintonia, para eles entenderem o comando e executarem junto a ação do jeito certo, para que ele possa de fato entender que é seguro emagrecer. E isso não tem como ser resolvido com um foco na dieta ou disciplina para seguir o cardápio da nutricionista. Isso não é sobre dieta, e sim sobre comunicação. Tá rolando um telefone sem fio aí, entre você e a sua mente na hora de emagrecer. Toda essa construção de comunicação assertiva tem como objetivo gerar segurança e ajustar as 3 funções emocionais do peso extra que você carrega e que tanto quer se livrar. Mas Aline, como é que eu resolvo isso? Quais são essas 3 funções que eu preciso saber? Me conta logo. Calma, respira, que a gente vai chegar lá até o final dessa aula de hoje. Mas vamos por partes para que tudo fique muito claro para você. Eu entendo essa sua ansiedade, mas você não vai sair daqui hoje sem essa resposta, ok? Você tem o meu compromisso com isso. Então, voltemos a falar dessa comunicação. Agora que você já entendeu que tem um problema, perder peso, e que você está usando a estratégia errada para resolver, focar na dieta ou algum daqueles 11 mitos que nós vimos lá no episódio 2, agora você precisa fazer a opção pela estratégia certa, que é ajustar essa comunicação. Bem assim, como se fosse um Google Tradutor, para acabar de uma vez por todas com essa história de telefone sem fio. É isso que vai definir o sucesso do seu processo de emagrecimento, menina. Ter uma comunicação que funcione, que mande os comandos certos para esse seu cérebro. E isso eu te prometo que vira algo automático depois que a gente aplica mecanismos de aprendizado. Tipo andar de bicicleta ou coordenar pedais e marchas e espelho na hora de dirigir um carro, sabe? Você vai aprender e depois vai fazer até sem ver. O que antes parecia impossível e complexo demais para você. Tudo vai ser simplificado pelo aprendizado. Isso graças à neuroplasticidade estimulada, que é a capacidade que todo o cérebro tem de continuar aprendendo, mudando, como se ele pudesse ser remodelado. Eu não falei que a ciência é uma coisa linda de viver? Quando eu descobri tudo isso, que dieta era muito mais sobre comunicação do que sobre comida, foi que eu consegui ter sucesso de verdade no meu processo de emagrecimento. E ali eu tive a certeza que seria definitivo. Resumo da ópera. Quer emagrecer do jeito certo? Comece se comunicando do jeito certo. Se preocupe não apenas com a mensagem, que é aquele famoso tem que, mas com a linguagem que você está usando. Mas bora caminhar mais adiante com esse nosso conteúdo. Acabamos de falar de comunicação assertiva com o cérebro, onde você viu que precisa falar com a mente emocional e com a mente instintiva de forma que elas entendam. Isso é feito trabalhando as 3 funções emocionais do ganho de peso, que a gente ainda vai ver
nesse nosso conteúdo de hoje. E depois desse ajuste, o que vem? O que precisa fazer? Agora a gente vai falar do componente emocional do processo de emagrecimento, que inclusive é de onde vem as comunicações não assertivas durante a sua jornada. E eu sei que essa questão emocional, ela parece pesada e difícil demais para você durante esse processo. É aquilo que você sabe que existe, sabe que precisa lidar, mas não sabe nem por onde começar, não é assim? E quando eu disse que nesse vídeo da série nós iríamos conhecer os grandes vilões do emagrecimento, eram desses vilões que eu estava falando. Vilões que se misturam na nossa mente e nas nossas emoções, criando situações que não nos deixam emagrecer e muito menos ficar com o resultado conquistado. E eu sei que você viveu a vida inteira tentando emagrecer, sonhando com o corpo ideal e um peso ideal. Agora, pensa comigo. Como se o seu sonho de emagrecer fosse um castelo. E que você nunca conseguiu construir esse castelo, construir esse sonho, simplesmente porque esses vilões atacam o que é de mais importante na estrutura desse castelo. Os vilões do emagrecimento atacam os pilares que mantêm esse castelo de pé. Ao invés de ser uma construção forte, como se espera que seja de um castelo, ele torna essa construção frágil, como se fosse um castelo de areia. Quer saber como fortalecer esses pilares? Quais são as bases que precisam ser trabalhadas para que de fato esse castelo seja forte, real e concreto na sua vida? Então anota aí, porque eu vou te apresentar os pilares do emagrecimento definitivo. Primeiro pilar, por que eu quero emagrecer? Segundo pilar, por que eu como? Terceiro pilar, porque eu não me controlo quando o assunto é comida. Esses são os 3 pilares que sustentam até o fim o seu desejo de conquistar o peso dos sonhos. É só com eles bem firmes que é possível se falar em emagrecimento definitivo. Se você prestar atenção, vai ver que esses 3 pilares do emagrecimento definitivo não têm nada a ver com nenhuma das estratégias de emagrecimento que você já viu ou já viveu até hoje. Nem de longe eles se parecem com algumas das estratégias que você costumava usar para emagrecer quando estava lá, presa no ciclo do ganho de peso. Não é uma questão de número de calorias ingeridas, nem encontrar a dieta milagrosa perfeita ou de quantas aulas você dá conta de fazer na academia. Os 3 pilares são uma questão de adquirir mais consciência, de você se autoconhecer, de você aprender mais sobre você mesma. Estão mais ligados ao seu desejo ardente pela mudança, levando então mais seguranças às mentes relacionadas a esse processo. Eles não dependem de você ser a mais intelectual, eles não dependem da sua idade, da sua classe social, muito menos da sua genética. Estamos falando aqui de mentalidade, estamos falando aqui de desejo ardente de mudança e de fazer um movimento para começar essa mudança. As chaves que você busca para essa mudança estão aqui, ó, na sua cabeça. Mas vamos voltar para o nosso castelo dos sonhos de emagrecer que ainda está com os pilares abalados, mas ainda. Você prestou bem atenção no que eu disse? Ainda. Como eu prometi, eu vou desmascarar os vilões para você do emagrecimento que atacam os seus pilares do castelo. Para isso eu separei algumas coisas bem simples para que tudo isso fique muito claro para você. E vamos ao primeiro vilão do seu emagrecimento, que são os falsos porquês. Mas como assim, Aline? Falsos porquês? Me explique isso direito. Os falsos porquês acabam com o seu sonho de emagrecer simplesmente porque são falsos. Você usa a linguagem lógica, racional, para tentar convencer uma mente emocional a fazer o que ela não reconhece, nem como uma coisa boa, nem como uma coisa segura. Mas você não é a única. No passado, eu também me escondia atrás de um falso porquê para emagrecer, simplesmente porque eu não sabia. Eu não sabia como isso tudo funcionava. Eu não sabia, inclusive, como fazer diferente. Eu não sabia, você ainda não sabe, nem as famosas sabem. Olha Solange Couto, que a gente conhece mais como Dona Jura, justificando por que ela decidiu fazer a cirurgia bariátrica para emagrecer. Resolvi operar porque estava pesada, com dificuldade na mobilidade geral. Correr, abaixar, levantar e pular. E cansei de fazer dietas. E depois de desobedecer, a gente volta a engordar tudo de novo e rápido. Todos pecamos aí, né? O que acontece com ela e com a gente também é que a gente tem dificuldade de admitir os nossos reais porquês. É sim.
Por medo de ser julgada, por vergonha de se expor, de falar a nossa verdade, a gente acaba justificando e usando falsos porquês que são mais bem aceitos às outras pessoas, aqueles que as pessoas esperam ouvir de nós. Mas eu quero que você preste muita atenção aqui, menina, porque é aí que mora o perigo. É aí que a gente escorrega feio nessa nossa jornada de emagrecer. Pois o seu porquê, ele tem que ser um porquê real, específico, forte e principalmente emocional. Aquele que tem muito significado para você, para mais ninguém. Eu gosto de chamar esse porquê de desejo ardente. É daí que a gente tira forças para passar pelo processo com alegria e confiança. É assim, é esse porquê suficientemente forte para você que vai dar sentido à sua mudança. Voltando à Dona Jura, na mesma matéria tem uma declaração onde ela, aí sim, admite que saúde, que era um porquê bem genérico e que a gente usa, não foi a sua única motivação na hora de optar pela bariátrica. Olha o que ela diz e perceba o impacto emocional por trás da fala dela nesse trecho. Uma vez, parei numa loja e perguntei o preço de uma blusa. E a vendedora me respondeu que não tinha o meu tamanho. Gente, ela perguntou o preço. Ela não perguntou o tamanho. Será que a vendedora não ouviu a pergunta? Entendeu a diferença? Entendeu a dor? Eu usei a saúde como meu falso porquê por muitos anos, mas eu só comecei a emagrecer no dia em que de fato eu consegui admitir que eu queria mesmo era andar de sapato de salto, sem sentir dores. Eu queria me sentir linda, eu queria me sentir feminina, sexy, poderosa no salto alto. E olha eu aí concretizando um sonho. E esse nosso porquê emocional, inclusive, pode ir mudando. Hoje, depois que já conquistei esse desejo pelo salto alto, o meu porquê emocional é ter mais energia no meu corpo para fazer umas estripulias com a Helena, minha filha, e me sentir participando da vida dela, só que com estado de presença. Até para que ela possa aprender que não existe limite quando se tem um desejo ardente sobre qualquer coisa e que ninguém pode saber mais sobre ela do que ela mesma. Menina, não interessa que as pessoas vão dizer que seu sonho é fútil, pequeno, superficial, que seja um sapato de salto ou sentar no chão para brincar com o filho, com o neto ou vestir uma calça de couro. Porque é seu, o corpo é seu, o processo de mudança é seu. E isso precisa ser importante só para você. Agora me diz aí, minha menina, qual o seu real motivo? Qual o motivo que você tem aí, guardado dentro de você, que justifique mudar e emagrecer? Faça essa reflexão. E assim, nós vamos caminhar para mais um vilão do processo de emagrecimento. Um inimigo íntimo, a sabotagem. Gente, você nem imagina, mas o sabotador tem nome, endereço e telefone. E você anda perdendo feio nessa batalha mental porque ele é muito sutil e também muito convincente. 11 de cada 10 alunas chegam no meu curso falando que comem as suas emoções. Aline, eu sei que a minha fome é emocional. Mas bora parar de generalizar essa tal ansiedade ou essa tal fome emocional, minha gente. Vamos expandir esse nível de consciência, vamos dar nome a cada um dos sabotadores. Afinal, os sabotadores muitas das vezes são tão íntimos que parecem que nasceram com você, como se não existisse uma outra forma de você funcionar no mundo. Mas, na verdade, eles foram instalados na sua mente por causa das 3 funções emocionais que a gente vai ver já já. Esses sabotadores são uma parte de você, uma parte que busca justificativa consciente, mas que no fundo não tem lógica nenhuma. Aqui se encaixa perfeitamente o que Jung fala sobre a nossa mente. Até você tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Agora, eu vou trazer a Solange Couto novamente para eu te explicar de forma mais fácil e prática como que funciona a sabotagem na vida da pessoa. De agosto para cá, dei uma inchada, engordei 8 quilos. Tinha emagrecido 46 depois da cirurgia bariátrica. Relaxei nas festas de final de ano e ganhei peso. Só depois do carnaval eu vou voltar à dieta. Também voltei a engordar porque fiquei sem horário para comer direito, porque estava gravando. Sei. Olha só o sabotador aí cheio de desculpas, querendo justificar todos os problemas da vida. E não foi só comigo,
só com você ou só com a Solange não, minha gente. Olha o que eu achei da Monique Evans. Simplesmente porque fiquei dentro de casa, sem empregada, a gente come mais carboidrato que o normal. Aí pesei e vi que engordei 8 quilos. O Monique destacou que já providenciou a volta à rotina de exercícios agendada para essa segunda-feira. Você ouviu isso? Segunda-feira? Engordei porque fiquei em casa? Como se todas as pessoas que ficassem dentro de casa sem uma empregada tivessem que comer mais. Mas você percebe que elas falam o que elas dizem com muita convicção, que tem certeza absoluta que esses são os reais motivos que levaram elas a ganhar peso? Menina, não caia nessa. A mente mente e a sabotagem rola solta. A gente acredita mesmo nela. Dá só uma olhada aqui nessas falas que muita gente usa e nem percebe, e que isso faz parte de todo um processo de sabotagem. Preciso comer alguma coisa. Tô tão cansada. O clima aqui em casa tá péssimo. Vou comer alguma coisa para me desligar. Tá tão frio. Preciso comer algo. Eu já me privo de tanta coisa. Eu mereço um brigadeiro. A vida tá tão difícil. Comer tem sido o meu único prazer. Sou muito ansiosa. É só comer que eu me acalmo. Eu não consigo manter a dieta. Não sou nada persistente. Vou comer mesmo. Afinal, só se vive uma vez. Metabolismo está tão lento que posso parar de comer que não emagreço. Então, sacrificar para quê? Para emagrecer é só comendo alface e tomando água. Não sou lagarta para comer mato. Sempre fui assim. Não vai ser agora, né? Que vou conseguir mudar. Melhor comer mesmo. Comidas saudáveis são muito caras. Não tenho dinheiro para isso não. Se eu emagrecer, eu vou ficar com cara de doente. Tô tão chateada. Preciso comer algo gostoso. Eu preciso ser forte para suportar. Emagrecer eu vou ficar fraca. Eu retenho muito líquido, por isso que eu não emagreço. Eu poderia até usar coisas bem piores. Eu só como. Gente, eu tenho certeza que alguma ou algumas dessas frases fazem parte do seu repertório no cotidiano. E cada uma delas vem com um tipo de sabotador. É uma forma que ele tem de atuar dentro da sua vida. Olha só o que a Cristina, minha aluna de 58 anos, que eliminou 13 quilos e mantém o seu manequim há mais de 4 anos, conta sobre suas emoções, sobre a forma como os sabotadores influenciavam a vida dela antes de entrar para o curso do Afinando Corpo e Mente, antes de destravar a sua mente. Aquele bolo de chocolate pisca pra gente e a gente acha que a gente merece aquele bolo, porque a vida tá tão difícil, a gente não tá dando conta de... Eu tava com 77 quilos e 600, né? Nada que eu vestia ficava bem, esse papo de gordinho feliz, sabe? É difícil. Eu estava me sentindo péssima com o meu corpo, com a minha cabeça, eu estava me sentindo frustrada. Para compensar isso tudo, a gente come. A gente come quando está triste, a gente come quando está alegre, a gente come porque come. E aí a gente fica triste porque comeu, a gente acha que não tem jeito, que a gente não vai conseguir inverter essa situação. Para mim, o principal desafio era acreditar que isso não era mais uma tentativa frustrada, né? Porque emagrecer, eu emagrecia. A gente sabe o que tem que fazer, mas eu não tinha força para dar continuidade nesse processo. E já na nossa primeira conversa, eu me sentia assim, muito acolhida. Eu estou com 64 quilos, então foram embora 13 quilos e 600. E ao invés de eu ganhar peso em algumas situações, eu perco peso. Viu qual era o maior desafio dela? Acreditar que podia mudar. Isso também é um sabotador e está ligado à falta de crenças fortalecedoras. Todas vocês chegam exatamente assim para mim. Mas agora você pode estar se perguntando, mas Aline, o que são sabotadores? Sabotadores são emoções passadas que você ainda não sabe lidar e que se apoiam nas 3 funções emocionais que o peso extra exerce e que o seu cérebro usa para te proteger, te aliviar e para fugir de certas situações que são desconfortáveis para você. Sabotadores são mecanismos tão fortes que não te deixam enxergar uma situação da forma real, como de fato a situação é. Conhecer os sabotadores e aprender a lidar com eles é
crucial no processo de emagrecimento definitivo. Afinal, como neutralizar, como vencer um sabotador que você não sabia nem que existia, nem como funciona? Um dos sabotadores mais comuns a todas as minhas alunas e que age muito nesse processo de decisão de mudança de vida é o crítico interno. Toda vez que você toma uma decisão importante para você, como essa que você está vivendo aqui agora, a decisão de romper com velhas estratégias de perda de peso para sair do ciclo do ganho de peso e emagrecer para sempre, o crítico interno ele vem com tudo. Olha esse exemplo da academia. Para você ter mais clareza do que eu quero dizer e avaliar se em algum momento da sua vida já teve algum pensamento assim. Olha só como o crítico interno distorce a realidade e faz você ver coisas onde não tem. Imagine você e outras pessoas se exercitando na frente do espelho. Aí começa a vir aqueles pensamentos. Ai, minha roupa tá ridícula. Ai, tô suando demais. Não aposto que só posso estar fazendo exercício errado. Tá todo mundo da academia rindo de mim. E isso, menina, é uma coisa que na verdade não existe. Só está existindo apenas na sua cabeça. É uma realidade distorcida que desperta uma série de emoções ruins. E isso é o crítico interno tentando minar, atacando a sua frágil autoestima. Agora vamos aos fatos. Olha isso. Olha o que realmente está acontecendo na academia. Não é nada do que ele te faz acreditar. Todos estão ali, olhando exclusivamente para si no espelho. O crítico interno é um sabotador tão duro com a gente porque ele traz à tona dores emocionais como abandono, traição, sensação de insuficiência, rejeição, manipulação e humilhação. Mas o crítico interno é apenas um dos sabotadores de uma lista que eu mapeei e que atacam o seu sonho de emagrecer e que querem destruir os pilares do seu castelo, os pilares do seu processo de emagrecimento, menina. Ó, tem o comida como padrão de afeto, tem o síndrome da boazinha, a comida como válvula de escape emocional, a supervalorização do prazer da comida, a falta de crenças fortalecedoras. E esse aqui é aquele que conta para você que todo mundo consegue, menos você, que você não é capaz e que talvez você nem mereça. Tem a obesidade como fator de riqueza, que impacta diretamente aquelas pessoas que passaram por muita dificuldade financeira na infância e que hoje melhoraram sua vida financeira e podem comprar aquilo que antes não podiam. Tem as perdas na infância, a fuga afetiva sexual, muito comum em mulheres que passaram por abuso sexual ou tiveram ou ainda têm relacionamentos tóxicos e abusivos e não trataram isso de forma a levar segurança para essa mente inconsciente, fazendo com que a gordura funcione como uma camada protetora, para poder realmente afastar aquele possível abusador ou agressor. Tem as perdas presentes. Aqui, o Covid deixou muitas marcas em muitas famílias. Pessoas foram arrancadas de suas famílias de forma muito repentina e prematura. Tem também a rivalidade contra pais e sociedade. Viu só o tamanho dessa lista? Por isso é que você precisa seguir o plano, que vamos falar logo mais adiante, para tornar esses sabotadores visíveis aos seus olhos, para que quando eles decidirem entrar em ação no seu dia a dia, você tenha clareza de que eles estão existindo. Porque como derrotar um inimigo que você não conhece? Não tem jeito. Esse é um trecho do livro Da Arte da Guerra de Sun Tzu. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Por isso, bora continuar a conhecer os seus sabotadores e parar de fugir de você mesma, para que você possa trocar a culpa dos erros passados pelo entendimento de que o que estava por trás de toda essa sabotagem. Afinal, essa é a nossa próxima pergunta, porque de onde vem essa sabotagem? Aline, eu já entendi que essas frases eu uso no meu dia a dia, que vem desses sabotadores aí que você mapeou, que, né? Agora eu quero saber mais. Cara, de onde vem isso, Aline? De onde você tirou essa lista que você acabou de me falar? Esses sabotadores são como uma capa de disfarce para questões relacionadas às dores existenciais, como a sensação de abandono, sensação de humilhação e a necessidade de esconder questões relacionadas à sexualidade para não chamar a atenção. Dores que são carregadas por você há muito tempo e que comandam a sua vida sem você nem perceber.
Afinal, não tivemos nenhuma educação emocional. Na verdade, muitas vezes, para algumas pessoas, é quase como se sentir tristeza, raiva, medo fosse um crime. E externar isso, então, para muitas de nós, é como se fosse demonstrar fraqueza, como se sentir fosse nos deixar mais vulnerável, como se fosse um atestado de fracasso. Quando, na verdade, é justamente a falta de entender o que sentimos e negar o que sentimos é o que nos torna reféns de nós mesmas e também das situações à nossa volta. É aqui que chegamos às 3 funções emocionais do peso. Essas funções vêm sendo discutidas e provadas desde a época de Freud, um psiquiatra austríaco que afirmava: se existe um corpo, existe uma mente, e que evoluiu com seu discípulo Reich, um psiquiatra, biólogo e físico austríaco que constatou que o corpo está entrelaçado à mente e vice-versa. Nascia ali o estudo dos caráteres, que explica a forma de agir e reagir de cada um dos indivíduos. Isso veio ganhando cada vez mais forma quando Alexander Lowen, psicanalista nova-iorquino, desenvolveu a psicoterapia mente e corpo, conhecida como análise bioenergética. Minha menina, não existem 2 seres humanos iguais. Cada indivíduo é único e precisa ser visto como tal. Sabia que o formato do nosso corpo desvenda a mente que a gente carrega? E que eu consigo decifrar e ler isso? Quem aqui gostaria de ter um mapa da própria mente emocional? Graças a esses caras, hoje isso é possível. Por isso eu afirmo que emagrecer é uma porta que se abre de dentro para fora, através do conhecimento e da prática terapêutica correta. Olhando para esses estudos, as 3 funções emocionais que o peso extra exerce são: a função 1, o suportar, que são aquelas pessoas que se sentem na obrigação de resolver o problema do mundo e com isso assumem mais tarefa do que podem dar conta. Essas pessoas carregam os seus sentimentos caladas, não conseguem expressar e têm muita dificuldade de se abrir. Pessoas que não sabem dizer não e se culpam muito por isso, pois nem sempre as pessoas à volta delas reconhecem os seus feitos. São pessoas tidas como explosivas, mas isso só acontece porque vão empilhando sentimentos e quando a panela enche, a pressão explode. Na verdade, são pessoas muito mal compreendidas e muito julgadas, mas seu maior juiz, o pior deles, mora dentro dela. As pessoas à sua volta tendem a fazer dela depósito de lixo emocional, porque elas estão sempre disponíveis para os outros, mas para ela própria, aí a conversa já é outra, ela nunca tem tempo. E enquanto ela está nesse ato de suportar, de carregar, de dar conta, a comida é sua aliada de jornada, seu suporte. E quando essa função não é trabalhada, emagrecer e manter o peso é impossível. Função número 2. O ato de se esconder. Sabe aquelas pessoas que quando são elogiadas disparam a comer e não conseguem entender por quê? Porque elas estavam indo tão bem no processo, elas estavam gostando do resultado. Sim, nesse caso, o peso extra funciona como uma capa protetora. E está gravado no sistema nervoso dela que chamar a atenção pode ser perigoso. Aqui está relacionada a problemas com a sexualidade. São mulheres que passaram por algum tipo de abuso sexual ou que não são bem atendidas em casa por seus parceiros de relacionamento. Ou ainda vivem ou já viveram relacionamentos abusivos, onde o elogio podia gerar muita confusão em casa. E para evitar e calar esses contatos íntimos, ela usa isso para evitar que outros homens se aproximem. Elas precisam de alguma forma se esconder, precisam se proteger para se preservar. Função número 3. Essa função ela vem da necessidade de chamar a atenção. Aqui um fator determinante foi o processo de mielinização de medula lá na fase da amamentação, onde foi gravado no sistema nervoso a sensação do abandono. Aqui comida virou colo, carinho, cuidado e toda vez que essa mulher sente um vazio existencial, uma solidão sem explicação, a comida entra em ação para gerar companhia, conforto, cuidado, agindo em você de forma inconsciente e automática, dando origem a esses sabotadores, a essas frases que a gente acabou de ver por aqui. E é por isso que muitas das vezes o seu emocional atropela o que você chama de foco e determinação. Porque o inconsciente e a mente emocional dominam 93% desse processo de decisão de comer ou de não comer. Enquanto a mente consciente,
onde mora isso que você chama de determinação e foco, apenas 7%. Então chegou a hora de você aprender a cuidar daquilo que vai te dar resultado de verdade, né? Que é o seu inconsciente e o seu emocional. Para que de fato consiga construir um castelo com pilares fortes, é preciso se conhecer, para que só então você consiga ajustar essas 3 funções emocionais. E é a partir daí conseguir agir e reagir às mesmas situações da vida de uma forma diferente. Mas para isso é necessário usar a técnica correta para ajustar a comunicação que falamos lá no início dessa aula, tornando-a assertiva e segura para o seu inconsciente. Pois é essa comunicação assertiva que gera ação e reação assertiva. Percebe quanta coisa eu precisei juntar para montar esse quebra-cabeça? Gente, eu demorei mais de 10 anos para ter nas minhas mãos todos os elementos científicos necessários para esse tipo de mudança. Ainda pensando em sabotadores e em como eles agem nos nossos pensamentos e impactam tão fortemente o nosso emocional, como blindar o nosso corpo e mente para chegar no peso ideal? Ouça com o coração aberto o que Deepak Chopra, um médico endocrinologista indiano que eu admiro muito, fala pra gente. Somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar a nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. Nossas células são constantemente modificadas pelos nossos pensamentos. Um surto de depressão pode arrasar um sistema imunológico, enquanto apaixonar-se pode fortificá-los grandemente. E assim chegamos ao nosso terceiro vilão no processo de emagrecimento. Um vilão que abala o seu pilar do autocontrole, a coerência entre ser e ter. Pois antes de ter algo, você precisa se reconectar com a essência do seu ser. Esse é um vilão que abala a sua autoconfiança, deixando seus impulsos serem muito maiores do que você. Um vilão que suga e drena a nossa energia de vida. Esse vilão, ele vai nos apagando quanto pessoa, roubando a nossa identidade, roubando o nosso autocontrole. Não apenas só diante da comida, mas também diante das situações do dia a dia. Ele também deixa os nossos impulsos diante da comida mais prazerosos e fortes do que o próprio desejo de emagrecer. Ele te adoece aos poucos e você mal o percebe. Ele faz você esquecer a sua verdadeira essência do ser. Ele apaga quem de fato, quem realmente você é. Te leva a começar 1000 coisas e a não terminar nenhuma. Quando eu estava com 125 quilos, dentro de mim tinha tanta tristeza que eu não me via mais. No muito, o espelho era algo para escovar os dentes, pentear o cabelo. Eu não sabia mais do que eu gostava, eu simplesmente existia. Eu me tornei uma fazedora de tarefas. Levantava cedo, trabalhava, voltava para casa, aí tomava Rivotril para dormir, depois tomava Bupropiona para conseguir acordar e conseguir tocar a minha vida adiante. É esse vilão que mina esse terceiro pilar. Ele deixa as pessoas letárgicas, como uma espécie de anestesia, que tem como princípio ativo a dor. Afinal, já doeu tanto e tantas vezes que isso te leva a se acostumar. No meu processo, quando eu entendi que precisava resgatar a minha verdadeira essência, que precisava aprender mais sobre a minha energia feminina, que precisava mesmo me conhecer, me reconectar com a Aline, para parar de assumir rótulos que as outras pessoas colocavam em mim que não eram meus. Foi quando esse pilar se fortaleceu e eu percebi que para emagrecer eu precisava conhecer quem eu era e fazer as pazes comigo, porque ninguém cuida de quem acusa ou repudia. Por isso, minha menina, resgate-se. Deixe a sua essência ganhar voz. Você já resolveu quantos quilos você quer emagrecer? Você já decidiu de todo o coração viver ao invés de sobreviver? Então saia desse automático. Aprenda a assumir o controle da sua vida. Não um controle rígido e inflexível, mas um controle que te coloque na fluidez da vida. Abra mão desse estado de estar, que é esse estado transitório, passageiro, e que pode mudar e te levar a engordar de novo a qualquer momento para ser. Você entende essa diferença? Deixar de estar no peso dos sonhos para ser o próprio peso dos sonhos? É essa a principal diferença no processo de quem emagrece e não engorda mais. E isso tem que começar agora. Essa decisão, essa cisão, que é esse rompimento, começa antes mesmo de você perder o primeiro quilo na balança.
É a sua cisão, o seu romper com esses métodos que você agora sabe que não funcionam para você. Veja nesse depoimento da minha aluna Rosane, que tinha um histórico de efeito sanfona. O que será que foi tão determinante para ela quebrar esse vínculo com esse vilão no seu processo de emagrecimento? As roupas que eu gostava, eu mandei apertar. Algumas eu doei. E teve um vestido em especial que eu gostava muito dele, mas ele já estava largo, ele não cabia mais em mim. Mas como eu gostava muito, eu falei assim, não, eu vou dar esse vestido para minha mãe. Aí eu cheguei à casa dela, dei o vestido. Aí quando ela olhou o vestido, porque ela acompanhou, né, todo aquele processo de emagrece, engorda, emagrece, engorda. Aí quando eu dei o vestido para ela falou assim, Rosane, guarda esse, ele é tão bonito, você gosta tanto dele, você ainda pode voltar a vestir. Aí eu ri e falei, não, mas não vou, eu tenho certeza que eu não vou mais usar esse vestido. A senhora pode ficar tranquila e pode vestir o vestido, porque em mim ele não entra mais. Então, assim, depois eu parei para pensar, só o fato de não guardar, aquele fato aquela situação que eu guardava aquelas roupas lá no fundo do armário para usar depois, era porque eu não acreditava realmente que aquele processo era definitivo. E a partir do momento que eu tenho certeza que o processo é definitivo, eu cortei os laços com tudo aquilo que era aquele passado que me atormentava, que me angustiava. Então nada ficou, tudo novo, vida nova, corpo novo, mente nova. Entendeu o que acontece quando a gente muda a mentalidade de estar magra para ser magra? A gente não precisa mais de um guarda-roupa reserva caso volte a estaca zero. E eu sei que se você ficou comigo aqui até agora, assistindo esse terceiro vídeo da nossa série especial, um vídeo intenso e cheio de informação nova, informações que você ainda deve estar aí processando. Afinal, é o seu primeiro contato com algo tão profundo assim. É porque o seu desejo de emagrecer e ficar com o peso dos sonhos, ele é real, ele está ardendo aí dentro. E é para você acessar a porta dessas chaves que vão te levar a uma mente magra, é que você precisa agora. Bora lá, menina, eu disse agora. Precisa começar a pensar, a decidir e a viver como essa mulher. Mas para isso, você tem que estar disposta a fazer o que precisa ser feito. Você quer mudar a sua mente e a realidade do seu corpo? Você está preparada para deixar para trás uma mentalidade frágil de quem ora emagrece, ora volta a engordar? Afinal, agora você já sabe e entendeu que não basta querer mudar com base na força de vontade. É preciso de técnica para trabalhar os 3 pilares do emagrecimento definitivo, para você poder levar segurança e ajustar a comunicação das suas mentes emocional e inconsciente. Talvez ninguém nunca tenha falado de emagrecimento com você da forma que você está vendo aqui hoje comigo nessa série. Talvez você nunca tenha tido sucesso realmente em emagrecer e manter o seu peso. E é por isso que eu te digo com segurança, você nunca atingiu o seu objetivo porque nunca foi orientada do jeito certo. Nunca entrou no processo para cuidar da causa raiz. E é disso que a gente está falando aqui. Teve um momento assim que eu não tinha vontade de levantar da cama. Mais ou menos uns 15 anos pra cá, eu comecei a engordar e tive muita dificuldade em voltar pro peso anterior. Estava assim muito ansiosa, eu já havia procurado várias alternativas. Eu venho cuidando de tudo menos de mim. E no meu caso, eu fui ganhando peso. Eu percebi que eu estava entrando numa crise de ansiedade e eu sabia que eu ia descontar na comida. Eu gastei com terapia, eu gastei com academia. O que estava dando o gatilho errado para mim, eu ia ter que mudar. Compulsiva e amando doce, tentando largar, mas nada estava dando certo. Eu nunca tinha conseguido emagrecer. Eu não sabia nem por onde começar. Ao todo, eu emagreci 7 quilos. Foram 13 quilos a menos. 10 quilos a menos. Os 5 quilos, os 6, que agora eu perdi mais um. 7,5 quilos. 8 quilos. 11 quilos. Eu eliminei 6 quilos, né? Eu eliminei 16 quilos. Consegui já eliminar 14 quilos. Consegui eliminar 10 quilos. O que eu quero para você que chegou até aqui é que você entenda que você não mudou ainda porque não estava atuando na causa raiz. E tá tudo bem, pois ninguém nunca tinha se proposto a te ensinar. Você estava gastando tempo, energia, dinheiro e esperança para mudar algo que não era o problema de fato.
E eu quero muito que você se inspire nessas histórias. Mas no fundo mesmo, o meu desejo é que você pare de ouvir histórias de conquistas e passe a contar a sua história de conquista. Então, agora vamos recapitular e resumir tudo o que eu ensinei nesse episódio de hoje para você sobre os vilões que estão impedindo você de emagrecer. Aqueles que estão atacando os 3 pilares do seu processo de emagrecimento, minando a base do seu castelo. Primeiro, os falsos porquês. Agora você já sabe que um porquê forte tem que ter linguagem emocional e que não adianta usar apenas a mente racional, senão o seu processo emocional não vai te obedecer simplesmente porque ele não entendeu. Depois, os sabotadores, que atacam o seu segundo pilar. Aqui eu vim construindo com você uma escala de consciência. Afinal, era um assunto que você não tinha o menor conhecimento até o dia de hoje. Falamos sobre a sutileza de como os sabotadores agem e eu te trouxe frases do dia a dia para que você percebesse como eles parecem normais. Aí eu aprofundei com você, te ensinando de onde eles vêm, quais são os nomes deles, que foi quando eu te mostrei uma lista com mais de 20 sabotadores e que hoje eu tenho mapeado ao longo desses anos de Afinando Corpo e Mente. E eu decidi ir mais fundo com você, porque eu sei que você não fazia ideia de que sabotagem era assim, um sistema de comportamento, de ação e reação, de proteção, induzido pela mente inconsciente e emocional. E foi aí que eu te mostrei quais as 3 funções emocionais que o peso que você carrega tem. E por último, te revelei o vilão que abala o pilar do porquê não me controlo. Um pilar que, quando abalado, vem cheio de culpa e sofrimento, que rouba de você o seu autocontrole. E não apenas sobre o alimento, mas ele impacta em inúmeras áreas da sua vida. E eu te ensinei que, para recuperá-lo, você precisa se conhecer, precisa trabalhar a sua essência. Afinal, só cuidamos das pessoas com quem nos importamos. Uma lagarta não nasceu para rastejar a vida toda. Imagina só se ela desistisse do processo. Se ela ficasse cansada e desistisse do processo de metamorfose. Ou se ela escolhesse ficar se contando histórias tipo, o meu melhor momento já passou. Como seria a vida e a realidade dessa lagarta daqui 6 meses, 1 ano, 5 anos? Ela ficaria presa no mesmo lugar, ao invés de se transformar em borboleta. E nessa história de ficar parada no mesmo lugar, o tempo vai passando, pois ele não para. Ele não espera. E com isso, as coisas vão piorando ao invés de melhorar. Até isso impactar toda a família. Afinal, você arrasta todo mundo com você, mesmo que você não queira. As relações acabam sendo minadas silenciosamente, até com a sua intimidade como mulher, na sua relação com os filhos e também com seus netos. E você que só queria o melhor para eles, acaba ensinando todo esse processo de descontrole alimentar. E acaba não podendo dar o suporte emocional que você gostaria de dar, pois a gente só pode ensinar aquilo que a gente sabe e vive. Pois as crianças à nossa volta aprendem pelo exemplo, elas não aprendem pela fala. Mesmo que você acredite que fazendo escondido, não comendo na frente deles, eles não vão perceber que tem algo errado. Menina, as nossas emoções, elas vazam pelos poros, tanto a nossa alegria quanto a nossa melancolia e insegurança. E por mais duro que isso pareça ser, eu falo isso com todo o meu coração. Quando eu estava lá, deprimida, com 125 quilos, tomando um monte de antidepressivo, sem nenhuma autoestima, várias vezes eu fiz a minha mãe chorar. Tudo que um filho não quer é ser motivo de sofrimento para os pais. E naquele momento eu era. Eu vi meu padrasto Sérgio, que eu tenho como um pai, olhar para mim com os olhos marejados, um homem que é todo durão, de poucas expressões emocionais. Eu vi ele falar comigo com brilho nos olhos, filha, o que eu posso fazer para te ajudar? Pelo amor de Deus, me diz e conta. Menina, toda lagarta nasceu para ser borboleta, da mesma forma que você nasceu para ser feliz com a sua autoimagem e com o seu corpo. Mas isso não acontece como um milagre. Não existe uma mágica, nem nenhum método de emagrecimento daqueles lá do ciclo do ganho de peso que dê jeito. Só vira borboleta a lagarta que estiver disposta a viver a metamorfose. A lagarta que estiver disposta a simplificar o processo e cessar com a luta. Porque não é sobre lutar.
mas sim sobre desvendar as travas e ajustar as funções emocionais e o processo de comunicação, tornando-o mais efetivo e assertivo. Tá na hora de trocar o desconforto de rastejar por asas. E para te dar uma mãozinha, um pontapé inicial nesse processo, eu vou te enviar ainda hoje lá no grupo do WhatsApp exclusivo da nossa série especial, uma ferramenta para você avaliar qual é o seu maior sabotador, aquele que te atrapalha na hora de fazer dieta e conseguir emagrecer. Gente, esse material está muito top. Eu selecionei 4 dos principais sabotadores, os mais impactantes entre as minhas alunas, e montei um teste para que você possa descobrir e enxergar aquele que mais está presente na sua história pessoal, no seu dia a dia. Você vai começar a entender melhor quem é o inimigo. E esse é um passo muito importante para você que vai entrar nessa jornada de emagrecimento definitivo juntinho comigo. Eu ajudo mulheres desde o ano de 2016. Só que no início eu fazia isso de forma individual, uma vida por vez. Isso tornava o meu impacto na sociedade muito pequeno. E acabava que esse conhecimento riquíssimo, profundo e verdadeiramente transformador sobre a raiz do ganho e reganho de peso se multiplicava de uma forma muito lenta. Enquanto o volume de doenças relacionadas à obesidade só disparava e o número de mortes por causa da obesidade só crescia. E eu, tendo descoberto o que eu descobri, senti que precisava gerar um impacto muito maior e muito mais rápido. E foi aí que eu decidi empacotar todo esse meu conhecimento em um curso online chamado Afinando Corpo e Mente. E de lá para cá foram mais de 500 mulheres, no Brasil e fora do Brasil, que deixaram de ser lagartas e se tornaram borboletas livres. Juntas, as minhas alunas já eliminaram mais de 3 toneladas. Mulheres que, assim como eu, eram tidas como as improváveis, casos sem solução. Porque eram ansiosas, compulsivas, donas de metabolismo lentos, amavam doces e não conseguiam seguir uma dieta até o fim. E quando conseguiam, aquele resultado com tanto sacrifício, não conseguiam manter. E nesse curso eu ensino tudo sobre como controlar a ansiedade, como ajustar a comunicação assertiva, como descobrir o seu porquê emocional. Eu ensino sobre o processo de auto-perdão, sobre sabotadores, sobre o resgate da própria essência, além de dividir o meu conhecimento de aromaterapia e ter a presença de chefes de gastronomia com receitas práticas para substituir no seu dia a dia. Tudo isso para tornar esse processo de metamorfose mais leve e cheio de sabor. Para mim, é muito gratificante e até apaixonante poder observar o tamanho do impacto que o meu trabalho tem na vida dessas mulheres e também de suas famílias. Porque quando essas mulheres melhoram, suas relações também melhoram e muitos casamentos, inclusive, são restaurados. Hoje eu digo pro meu marido, e aí, tá gostando da menininha de 20? Eu não saía de casa, eu tinha medo de tudo. Eu acabei, ficando dependente de medicamentos. Eu me toquei que eu estava com 80 quilos, né? Eu dormia 24 horas por dia, porque na minha cabeça só passava coisas ruins. Eu comecei, assim, me perceber, assim, que eu estava enorme, sabe? Que eu estava, assim... Porque antes, quando eu colocava uma roupa, eu vivia de calça de moletom, grandona, né? Eu não colocava mais uma calça jeans, duvidei bastante no começo, porque era mais uma coisa que eu estava buscando, né? Pílulas que eu tomava, comprava assim, pedia pela internet, falava assim, eu lia lá... porque vai te emagrecer tantos quilos, você não vai precisar fazer exercício, não vai precisar fazer, né? Você vai perder a vontade por comer doce, né? Lá eu ia e comprava de 5, 6 potes. Chega para mim, eu não quero mais essa vida para mim. Eu sou nova, eu sou jovem ainda, né? Com 50, né? Mas eu sou jovem. Assim, a minha autoestima tá lá em cima, eu tô amando o meu corpo, né? Ter eliminado esses 14 quilos, assim, sabe? Para mim, assim, coisa que não tava na minha cabeça. E eu te mostro essas histórias porque falar que pode te ajudar, todo mundo pode falar, mas e te provar? Percebe que aqui não é apenas sobre descer o número da balança, mas é sobre devolver a vida a essas mulheres que estavam apenas sobrevivendo. É sobre devolver
a vida e concretizar sonhos. Imagine você participando de eventos sociais, podendo partilhar risadas sem neuroses com comida. Imagine você sentada, de pernas cruzadas, com elegância e tranquilidade. Imagine você indo a uma festa, com um vestido lindo, um salto alto e recebendo inúmeros elogios ao invés de crítica. Imagine você sentada com a sua filha ou com a sua neta no chão, deixando uma marca de presença na vida dela, podendo participar das brincadeiras sem se fadigar. Imagine você no carrossel, brincando com a sua filha, com a sua neta, ao invés de ser barrada pelo limite de peso do brinquedo, podendo deixar ali, naquele momento especial, gravado no coração daquele pequeno ser humano. Por isso eu me tornei uma colecionadora de histórias. Essa é a minha paixão. Eu sei que parece até exagero, mas muitas das vezes eu nem consigo mensurar o desdobramento que o conhecimento de saber como cuidar da raiz do ganho e reganho de peso gera. São histórias que me emocionam e saber que eu fiz parte de cada uma delas só faz crescer em mim o desejo de continuar. Tudo que te mostrei aqui nessa série especial, por mais incrível que pareça, por mais inovador que tenha sido para você, ainda é um conteúdo muito superficial sobre o tema. Mas se você quer se aprofundar e viver uma vida como a minha, com leveza, sem neuras com balança, com liberdade de escolha diante das roupas, diante dos alimentos e com um emocional mais estruturado, livre das sabotagens da mente, verdadeiramente amando e sentindo orgulho daquela pessoa refletida no espelho e se tornar a protagonista da sua história, assim como cada uma das minhas meninas. Chega de ouvir histórias de outras mulheres, conquistando o que você sempre sonhou, mas que nunca conseguiu. Agora é a sua vez de contar a sua própria história de conquista. Se você quer ver a sua mente e o seu corpo mudar numa velocidade que até você vai se impressionar para que você possa emagrecer mais de 30 quilos, sendo 5 quilos já no primeiro mês, acabando com o sofrimento da dieta e com o efeito sanfona, para que isso se torne possível, você precisa seguir o plano. E esse plano que você precisa seguir com toda a segurança, eu te afirmo, é o curso online do Afinando Corpo e Mente. O plano do curso do Afinando Corpo e Mente ensina um método ACM, que tem como base a metamorfose da borboleta, que consiste em 3 pilares básicos. O pilar 1, te ensinar a fortalecer o seu porquê emocional. O pilar 2, desvendar o seu porquê ou como e os tipos de fome e sabotagem, ou seja, tudo que gira em volta desse seu processo de escolha. O pilar 3, resgatar o seu autocontrole, te levando a se reencontrar, a se reconectar com a verdadeira essência do seu ser. Simples assim. Logo quando você entra, nós começamos cuidando das suas feridas emocionais, que foram geradas por inúmeras coisas, mas potencializadas pelas tentativas frustradas que você já acumulou até aqui. Eu vou te ensinar como cuidar bem do seu intestino, afinal, 90% da serotonina e 50% da dopamina que o seu corpo produz estão ali. Já vi muitas das minhas alunas deixarem de tomar antidepressivo só por cuidarem de seus intestinos. O nosso corpo é uma máquina perfeita quando a gente gera condições favoráveis a ele. Vamos tratar a sua mente ansiosa, que te leva a comer e procrastinar, e te ensinar como ter uma boa qualidade de sono. Eu vou te ensinar a elaborar um planejamento para que o seu sonho de atingir o peso que deseja tenha data marcada para chegar. Eu vou te ensinar a ter clareza sobre qual área da sua vida está realmente impactando o seu processo e despertando em você sentimentos que hoje você não sabe lidar, mas que aqui dentro você vai aprender. É literalmente colocar luz onde ainda é escuro, tornando consciente o que ainda é inconsciente, para iluminar as soluções de algo que você nem percebia. E isso dará a sustentação necessária para o seu porquê emocional, que é o primeiro pilar importante dessa sua jornada de metamorfose. E conforme você for vivendo essa experiência, porque esse curso é bem isso, uma vivência, eu vou te ajudar a fortalecer o seu segundo pilar. Porque para desvendar o porquê ou como, é preciso te ensinar o processo do início, que é a base da qualidade de vida de qualquer pessoa, a comunicação assertiva. Pois, com a comunicação assertiva, vamos trabalhar os tipos de fome. Sim, você tem mais de um tipo de fome. Eu vou te ensinar um mecanismo único, baseado na cultura japonesa, uma das mais saudáveis do mundo, para que você aprenda a ampliar a sua saciedade, e aqui não tem nada a ver com comida, mas sim com uma técnica milenar. Aí vamos aprofundar e desvendar os mais de 20 sabotadores.
porque você só aprende a lidar com o problema que conhece e enquanto eles permanecerem ocultos, algumas vezes até imperceptíveis, eles continuarão mandando e comandando você. Mas isso está prestes a mudar. Só até aqui você já entendeu que vai ter muito resultado. Resultados construídos de forma sólida e com muita leveza. E na fase final, eu preparei tudo para tratar a essência do seu ser. Porque o autocontrole vem desse conhecimento. Aqui é um momento em que você cria o conhecimento mais profundo sobre você mesma e aprende a lidar com seus próprios conflitos. Também vou te ensinar uma estratégia incrível baseada na programação neurolinguística sobre como você acabar com a obsessão por um alimento. Aquele alimento que te faz mal, porque simplesmente saber que ele te faz mal não te faz repelir ele hoje da sua vida. E é aqui que eu vou te ensinar a mudar sem sofrimento, porque reprogramação é isso. Se baseia no foco direcionado da intenção, movido pela neuroplasticidade. E se você está aqui até agora, você tem sim boas intenções com você mesma. Só não sabe ainda como transformar isso em números a menos na balança. Mas é por isso que eu estou aqui. Lembra que te falei que tinha uma novidade surpresa para te contar, né? E acontece que nos últimos meses eu venho recebendo inúmeras mensagens novas no meu Instagram em indicação das minhas antigas alunas perguntando quando eu iria abrir uma nova turma do Afinando Corpo e Mente. E é aqui que vem a novidade. No próximo vídeo, no vídeo 4, às 9 da manhã, eu vou abrir as inscrições para a nova turma do Afinando Corpo e Mente. A essa altura, depois de tudo que você viu por aqui, é muito capaz que o seu coração tenha reacendido o desejo ardente da mudança. E que você esteja decidida que chegou o seu momento de realizar o seu sonho e emagrecer, para que você seja uma mulher mais segura de si e de suas emoções. Afinal, você já entendeu o potencial que a sua vida tem de mudar daqui para frente. Depois que você vivenciar todo esse conteúdo com a minha ajuda, colocando luz onde ainda um dia foi escuro para você. Mas talvez você ainda esteja com algumas possíveis perguntas rondando a sua cabeça. Então deixa eu te ajudar com esses 5 pontos principais e esclarecer algumas das possíveis mentiras que a sua mente pode estar trazendo à tona e agora para você. E na sequência, te entregar a terceira e última palavra-chave. Como também esclarecer as regras do sorteio do nosso kit exclusivo, que vai chegar aí na sua casa. Aline, será que realmente eu vou conseguir dar conta de emagrecer? A minha idade, o meu metabolismo lento, não me deixam ter resultado. Eu já tentei de tudo e nunca consegui. Presta atenção, minha menina. Não se sabote. Aqui é apenas uma memória de experiência em ação, ou seja, a sua mente trazendo o passado para o agora, relembrando todas as dores das suas tentativas e querendo evitar que isso se repita. Então não se sabote. Tudo que você já tentou até hoje foram estratégias que estavam dentro do ciclo do ganho de peso, lembra? Seu cérebro está aí, esperando o estímulo certo para mudar. E essas mudanças só são possíveis graças à neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de aprender e de mudar as conexões neurais e, consequentemente, banir comportamentos que hoje te fazem mal, seja física ou emocionalmente falando. Gente, a ciência é uma coisa linda. Percebe que, no fundo, a sua pergunta está muito mais relacionada ao medo de fracassar novamente, somado ao medo do novo? E só a expectativa de pensar em tentar de novo dispara em você as memórias de todos os processos fracassados que você já viveu. E isso te deixa ainda mais ansiosa. Mas não deixe o seu medo de mudar ser maior que o seu desejo ardente. Eu estou aqui para ser sua guia nesse processo. Então, pegue esse medo e vem, traz o medo mesmo. Outra pergunta que pode estar te rondando aí é essa. Aline, qual é a transformação que esse curso gera nas mulheres? Imagine você gerando uma sintonia entre a sua mente e os seus pensamentos. E que essa sintonia vai te levar a fazer não apenas boas escolhas alimentares, mas te leva a ver a vida com outros olhos. Porque os problemas, as dificuldades do dia a dia não vão mudar. Porque isso não depende de você, isso está além do seu controle. Sobre o externo, você não tem domínio nem gerência, mas você pode passar a ter domínio sobre suas emoções, sobre suas ações e reações, sobre a sua fala interna, sobre a sua autoimagem, sobre a sua autocrítica, sobre a forma como você reage às pessoas, colocando limite, aprendendo a priorizar aquilo que diz respeito a você, a si mesmo. Você já imaginou?
Mas e o peso, Aline? Porque eu quero emagrecer. O peso vira uma consequência, pois quando reprogramamos as funções emocionais que você viu aqui hoje, comer sem ter fome física perde o sentido. É essa mudança que você busca? Então é aqui comigo o seu lugar, pois nenhum outro método vai te levar a uma transformação tão profunda. Agora é o momento onde você precisa pensar que história que você quer contar daqui 6 meses, 1 ano. Que vida você deseja estar vivendo? Pois a vida do futuro, ela é construída no agora e não no amanhã. Outra dúvida muito comum e recorrente é: como funciona o curso, Aline? Ele é um curso 100% online, criado para caber na sua rotina, onde você pode assistir de qualquer aparelho, celular, tablet, computador, inclusive você pode optar por assistir de forma offline, baixando o nosso aplicativo exclusivo para alunos. Aqui colocamos a tecnologia a seu favor e não contra você, porque eu sei que você tem dificuldades com essas coisas tecnológicas. Além disso, você vai contar com mentorias ao vivo comigo. Esse é um curso que você pode assistir na sua velocidade, quantas vezes você quiser, durante 12 meses. Esse curso vira um verdadeiro manual de vida. Outra dúvida recorrente e que tem um fundo totalmente emocional é essa: Aline, por que eu deveria fazer esse investimento agora? Será que realmente esse é o meu melhor momento? Tem tanta coisa acontecendo ao meu redor que precisa da minha atenção. Bom, aqui eu vou ser muito transparente e direta com você. Pois para você estar me perguntando assim, dessa forma, só podem existir 2 motivos. O primeiro é que sua metamorfose não é uma prioridade para você. Aí realmente eu prefiro que você não venha para a minha tribo, porque aqui é lugar de gente que deseja mudar, mas não sabia como e nem a quem recorrer. Mas é nessa hora que eu preciso te fazer um alerta, principalmente por você estar assistindo esse episódio até agora. A prisão do ciclo do ganho de peso vai continuar existindo, consumindo a sua saúde física, emocional e mental, te levando a ficar nesse ciclo de engorda e emagrece. E isso pode te levar a uma síndrome metabólica e ao aumento do risco de diabetes, doenças do coração e outras comorbidades. Avalie, olhe para a sua história e veja se realmente vale esse risco. Se realmente a sua mudança não é uma prioridade ou se você ainda não aprendeu a se priorizar. E aí eu peço que você pense não apenas em você, mas pense também nas pessoas que te amam e que vão se entristecer se você adoecer ou se você vier a faltar. Agora existe um outro motivo ainda mais profundo e que te leva a fazer a mesma pergunta. E esse motivo é o medo inconsciente de fracassar mais uma vez. E isso faz você querer deixar toda essa história que você viu aqui para depois. E também o medo de não poder comer nada nas festas, nas reuniões sociais e com isso não se sentir participante. O medo de voltar, ser aquela chata da dieta, a excluída, aquela que leva a marmita. E isso é um medo natural, Afinal, tudo que você já tentou até hoje no processo de emagrecimento só te trouxe dor, sofrimento e restrição. E é aí, como sua mentora nessa jornada, que eu posso te dizer o seguinte: pega esse medo, olha para ele e traz para a gente poder cuidar dele. Pois a melhor razão para você entrar agora é que quanto mais tempo você fica fora da minha tribo, mais dinheiro você gasta com recursos que te mantêm dentro do ciclo do ganho de peso, pior vão ficando as suas saúdes física, mental e principalmente emocional, e mais peso você vai ganhando. E mais frustrada e insatisfeita você vai ficando, tanto com o seu corpo quanto com a sua vida. Anota aí, muito em breve, você que está aí com esse desejo ardente no coração, anota bem o que eu estou dizendo. Muito em breve você vai estar mais leve, mais bonita e muito mais feliz. E você merece viver isso para ontem e não num outro dia ou num outro futuro. E agora você deve estar aí, se coçando na cadeira e se perguntando: Aline, quanto custa o curso? O valor da inscrição para o curso do Afinando Corpo e Mente é a última coisa que vai te impedir de tomar a sua decisão de mudar o seu futuro para viver essa metamorfose e conquistar o corpo e a mente que você sempre sonhou. O valor do investimento, se calculássemos por dia, não pagaria nem um cafezinho de padaria. Além do valor acessível, haverá parcelamento facilitado. Tudo para que você não perca essa oportunidade de transformar a sua mente e o seu corpo e realmente ser essa mulher segura, confiante e cheia de autoestima que você merece ser.
Talvez você esteja se perguntando, ou até mesmo nesse momento brava comigo. Ai, mas para que tanto mistério? Fala logo! Não te revelar o preço agora é a única forma que eu tenho de medir o tamanho do seu desejo ardente, que é aquele desejo que está disposto a reconhecer que a mente mente e que quer intensamente romper com o ciclo de tentativas frustradas. Segue aqui comigo e eu prometo que ninguém com desejo ardente vai ficar para trás. Pois além do valor acessível e das condições super facilitadas para você fazer sua inscrição, eu decidi dar um bônus ouro para quem estiver comigo lá no grupo de pré-inscrição e fizer a matrícula nas primeiras 24 horas. O link desse grupo vai estar logo aqui embaixo desse vídeo e também estará disponível lá no grupo WhatsApp da nossa série. Todos que estiverem no grupo de pré-inscrição do curso online do Afinando Corpo e Mente vai receber um contato meu, um áudio direto no seu WhatsApp privado, porque comigo ninguém com desejo ardente fica para trás. E você jamais se sentirá sozinha ou perdida nessa jornada outra vez. Voltando a falar sobre o bônus ouro, ele consiste em 2 bônus a mais, que apenas as primeiras inscritas nas primeiras 24 horas irão receber. O primeiro elemento que compõe esse bônus é relacionado ao seu tempo de acesso, o tempo que o curso ficará disponível para você. Ao invés de você ter acesso a 12 meses a todo o conteúdo do curso, eu vou dobrar o seu tempo de acesso. Você passará a ter 24 meses, ou seja, 2 anos inteirinhos sem nenhum custo adicional. Lembra que eu te falei que o curso vira um manual de vida? Então, eu quero que você tenha o maior tempo possível de acesso a ele. O segundo elemento é ainda mais fantástico. É um acelerador de resultado, que vai te levar a eliminar 4 quilos em 14 dias. O desafio Emagrecidamente. Com tarefas simples, muito práticas e eficientes, mas ao mesmo tempo profundas e transformadoras. Para mesmo alavancar o seu resultado já no início da sua jornada comigo. Dá só uma espiada nos resultados que as pessoas já tiveram nesse desafio. Que você está aí agora prestes a ganhar de presente sem nenhum custo adicional. Agora você precisa entender que só tem uma chance de você garantir esse bônus ouro, uma chance de você garantir esses presentes. Aqui nessa página vai ter um link na cor verde escrito pré-inscrição, que vai direcionar você ao grupo do WhatsApp especial, onde ao invés de receber tanto o acesso ao vídeo 4 da série especial, onde eu explico tudo sobre o curso, quanto o link de inscrição com os valores, modalidades de pagamento às 9 da manhã, como as mais de 4.000 pessoas inscritas nesse evento, você vai receber às 6 da manhã, ou seja, 3 horas antes da grande maioria. Eu não preciso nem falar que isso vai aumentar muito as suas chances de conseguir a sua vaga para o curso online do Afinando Corpo e Mente, né? Porque sim, as vagas são limitadas. Entenda que as vagas para a nova turma são limitadas porque eu faço questão de acompanhar pessoalmente a sua jornada. E eu, humana que sou, também só possuo 24 horas no meu dia. Por isso eu abro turmas com vagas limitadas. Então entra para o grupo de pré-inscrição para não correr o risco de você ficar de fora. E antes da gente se despedir, chegou a hora de te revelar a terceira palavra-chave e as regras para o sorteio que vai acontecer amanhã em uma sessão fechada comigo, com transmissão via Instagram, onde vamos conhecer quem foi a sortuda que vai ganhar o kit personalizado mais o meu livro autografado. E a palavra-chave de hoje é #LagartaNuncaMais. E para gravar essa palavra aí no seu coração, respira fundo, solta os ombros e lê junto comigo, menina. Assim como toda lagarta nasceu para ser borboleta, da mesma forma eu nasci para ter o corpo e a vitalidade dos meus sonhos. Eu quero viver a minha metamorfose. Agora que você assistiu aos 3 vídeos dessa série e você já tem as 3 palavras-chave, ou melhor, as 3 hashtags-chaves para o sorteio, eu vou te explicar como é que ele vai funcionar. Para participar do sorteio, existem 3 regras simples que você vai precisar cumprir. A primeira é me seguir no Instagram. Olha aí o meu Instagram na tela aparecendo para você. Ele também vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Acabando aqui, já corre lá, executa essa tarefa para não correr o risco de esquecer. A segunda regra é que você precisa participar da live de amanhã lá no Instagram, porque só lá é que eu vou liberar a terceira e última regra para você concorrer ao kit personalizado
com o meu livro autografado. E de quebra, participar comigo numa sala privada fora desse ambiente onde eu consigo te ver e te ouvir. E assim poder tirar suas dúvidas que eu sei que você ainda tem. Afinal, eu te entreguei muita coisa nova num curto espaço de tempo. E eu quero a sua história de mudança se entrelaçando com a minha. Eu amo muito fazer parte disso. E lembra da oportunidade que está aqui na sua frente agora. Não desperdiça isso. O curso vai estar praticamente de graça. E se eu fosse você, eu não perdi o próximo vídeo, o vídeo 4, mas por nada, porque é lá que eu vou explicar tudo sobre o curso, desde o que você vai aprender nessa vivência, ao valor do seu investimento e também te entregar o link de inscrição com opções de parcelamento para você. Já se cadastra agora mesmo na lista de pré-inscrição que está logo aqui embaixo, para você receber o link 3 horas antes e garantir de uma vez por todas a sua jornada de transformação e também o seu bônus ouro. Beijos e desejo #efeito borboleta para sua vida.